Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos falar sobre as funções inorgânicas dos ácidos, bases e sais. Vamos lá? Então, para a gente conversar sobre essa aula, primeiro lembrar que nós estamos nos referindo às funções químicas. Lembra que nós temos diferentes substâncias no nosso dia a dia. E essas substâncias elas podem ser categorizadas ou divididas em grupos de acordo com a função química que ela apresenta. E aí, o que vai ser isso de função química afinal? Quando a gente fala de função química, estamos falando de um conjunto de substâncias químicas que apresentam propriedades químicas semelhantes. E por que elas vão ter propriedades químicas semelhantes? Porque elas têm semelhanças em sua estrutura. E aí, dentre as principais funções químicas, nós temos dois grupos. O grupo das funções inorgânicas e o grupo das funções orgânicas. No caso, a nossa aula vai focar nas funções inorgânicas, como ácidos, bases e sais, como eu já mencionei para vocês. Para começar, vamos primeiro relembrar aí o que são os compostos iônicos, para a gente entender a relação lá com cada um dos compostos que a gente acabou de mencionar, como ácidos, bases e sais. Para começar, a gente tem que lembrar que todas as substâncias, todas as estruturas possuem um número de átomos, e esses átomos estão bem organizados. E aí o que acontece? Existe uma região do átomo que ela pode sofrer uma modificação, que é a região da eletrosfera. Por que isso pode acontecer? Porque átomos podem ser perdidos ou podem ser ganhos. E eles podem deixar de ser neutros e tornarem-se então partículas com cargas elétricas. Quando isso acontece, deles deixarem de ser neutros, nós vamos chamar de íons. E nós vamos ter dois tipos de íons. Íons do tipo cátion e íons do tipo ânion. Os íons do tipo cátion são aqueles que têm a carga elétrica positiva. Por que eles vão ter a carga elétrica positiva? Porque representa que eles perderam elétrons. Ou seja, nesse caso, o número de prótons está superior ao número de elétrons, já que elétrons foram perdidos. Já no caso dos ânions, são aqueles íons representados com carga elétrica negativa. Por que os ânions são negativos? Porque nesse caso eu estou mostrando para vocês que o número de elétrons está maior do que o número de prótons. Por que eu sempre vou estar falando só sobre o número de elétrons? Porque o número de prótons permanece inalterado. A única coisa que pode ser perdida ou pode ser ganha vai ser a região de elétrons. Ou seja, como eu já falei para vocês, ou eles podem ser perdidos, o que vai fazer com que aquela substância fique com mais cargas positivas, ou eles podem ser ganhos e, nesse caso, aquela substância vai ficar com mais cargas negativas. E aí a gente pode ver na imagem essa representação. De um lado, eu tenho os cátions e do outro eu tenho o ânion. Observe que na figura do cátion, eu tenho aí 5 prótons e 3 elétrons, ou seja, o número de prótons está superior porque os elétrons foram perdidos. Na segunda situação, que é a situação do ânion, eu tenho 3 prótons e 5 elétrons. Nessa situação, ânions foram recebidos e aí a sua quantidade ficou maior do que a quantidade de prótons. E os elétrons são as partículas negativas, enquanto os prótons são as cargas positivas do meu átomo, tá? E aí, continuando, lembrando desses compostos orgânicos, vamos finalmente focar nas categorias que a gente precisa. A primeira delas vai ser o grupo dos ácidos. Ácido é toda substância que libera íons positivos, ou seja, libera íons do tipo cátion. E esses cátions, no caso, são cátions de hidrogênio. Então, quanto mais forte um ácido for, mais íons de hidrogênio ele está liberando em uma solução aquosa. E mais ácida a solução fica. Ou seja, se eu estou falando de uma solução mais ácida, significa que o seu pH está menor do que 7. Lá para o finalzinho da aula, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse potencial hidrogeniônico, que é esse pH. E aí, outro detalhe que chama a atenção sobre os ácidos é que, dissolvidos em água, eles são capazes de conduzir corrente elétrica, como vocês podem ver na imagem aí, ó. Dissolvidos em água, conseguem inclusive acender uma lâmpada, porque a condutividade elétrica é possível. E aí, alguns ácidos que a gente encontra no nosso dia a dia, né?
e que se fazem parte até do nosso corpo. O ácido clorídrico, que faz parte do nosso estômago, o ácido acético, que é o vinagre, ácido fosfórico, que está presente na fabricação de alguns refrigerantes, e nós temos também o ácido carbônico, tá? Que também está presente na produção de algumas substâncias. E aí, outros ácidos que nós vamos encontrar também é o ácido fluorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido sulfídrico, o ácido nítrico e o ácido cianídrico, tá? Alguns desses ácidos a gente tem que ter muito cuidado na hora do manuseio, porque se ele tiver contato direto com a nossa pele, por exemplo, pode ser altamente corrosivo. E isso pode trazer danos que em alguns casos podem ser inclusive irreversíveis. Então temos que tomar cuidado com o manuseio dos ácidos e nem todos também eles são fáceis de ser adquiridos. Além dos ácidos, outro ponto importante que a gente tem também para discutir é a respeito das bases. Quem são as bases? As bases são todas as substâncias que em solução aquosa originam o íon negativo, um ânion, hidroxila. Agora eu estou falando de um agrupamento que envolve oxigênio e hidrogênio. E aí, quanto maior a concentração de íons hidroxila em uma solução, maior será o pH da solução. Ou seja, enquanto nos ácidos o pH era menor do que 7, aqui na base o pH vai ser maior do que 7. E aí, um dos exemplos de base que nós podemos ter pode ser, por exemplo, a soda cáustica. E aí, falando sobre a base, quem mais que a gente pode ter como exemplificação? Temos o hidróxido de sódio, o hidróxido de magnésio, que inclusive é uma medicação, que auxilia às vezes na questão de melhoria do nível de acidez que o teu corpo está produzindo. Temos o hidróxido de amônio e o hidróxido de cálcio também, que como vocês podem observar na imagem, está presente aí na composição de algumas tintas. E aqui a gente tem um resuminho do que seriam as bases afinal, né? As bases são aquelas substâncias formadas pela união de um cátion e um ânion, e nesse caso a gente destaca aí a junção do grupo hidroxila, que seria a junção de oxigênio com um hidrogênio, tá? E as bases a gente pode encontrar alguns tipos e algumas características bem importantes, como por exemplo, algumas são adstringentes, são cáusticas e são amargas, o pH é superior a 7 e conduzem também a eletricidade, assim como os ácidos também eram capazes de fazer essa condução de eletricidade, conseguindo inclusive acender uma lâmpada. E aí, além dos ácidos, bases, nós também temos o grupo dos sais. O que a gente tem de informação importante referente a esse grupo? Sal, ele vai ser uma substância que quando dissolvida em água, origina pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e pelo menos um ânion diferente de hidroxila. Nesse caso, os sais em estado sólido, eles não conduzem eletricidade. Agora, se eles estiverem dissolvidos em água, eles também garantem essa possibilidade de condução de corrente elétrica, tá? E dentre os sais, a gente pode citar inclusive o sal de cozinha, que é utilizado diariamente no nosso dia a dia, na nossa cozinha. E aí, como vocês podem ver, ó, junção de um cátion de um ânion. Aqui é mais ou menos para vocês identificarem que às vezes a gente pode ter reação de neutralização, quando a gente usa, por exemplo, um ácido com a base, ou quando a gente junta sal mais água, é possível a gente observar esse tipo de reação acontecendo. E aqui alguns exemplos de sais. Temos o iodeto de potássio, o bicarbonato de sódio, que pode ser utilizado, né, no nosso dia a dia também. Temos o carbonato de cálcio, que está presente até na casca do ovo. O carbonato de cálcio também vai ser um exemplo de um outro sal mineral. E aqui, para a gente fechar um pouquinho, quais são as principais informações a respeito dos sais? Lembrar que os sais, se ele estiver no meio sólido, ele não vai ser capaz de conduzir eletricidade. Ele só vai passar a ter essa possibilidade de condução de eletricidade se ele estiver dissolvido, diluído em um meio que tenha água, em um meio aquoso. E além disso, né, a gente pode encontrar os sais facilmente no nosso dia a dia e a gente pode encontrar alguns tipos de sais, como o sal neutro
e como o sal ácido também, tá? E os sais também a gente pode dizer que eles são formados aí por um cátion, pelo menos um cátion da base e um ânion de um ácido, tá? Então vai ser a junção basicamente de uma base com um ácido. A diferença é que agora a gente vai juntar aí um cátion da base e um ânion de um ácido. E aí através dessa junção a gente vai conseguir ter um sal. E outro detalhe importante também são as características chaves dos sais. É que os sais, eles são compostos iônicos que eles têm um sabor bem característico, que é o sabor salgado. Eles podem ser encontrados na forma de sólidos, tá? E os sais, eles conseguem reagir também com alguns ácidos. E aí a gente chegou na parte de pH. Lembra que eu falei para vocês que o ácido ele tem um pH menor do que 7 e a base tem um pH maior do que 7. O que é isso? É o nosso potencial hidrogeniônico. Para a gente avaliar isso, a gente consegue às vezes fazer alguns testes através de líquidos que são indicadores de ácido base. Um desses exemplos é o repolho roxo. A partir da extração dessa coloração roxa do repolho, a gente consegue fazer a mistura com algumas substâncias. A partir da cor que ela fica ao final dessa mistura, a gente consegue observar se é ácido, básico ou neutro. Se o pH for menor do que 7, se caracteriza como ácido. Se o pH for 7, vai ser neutro. E se for maior do que 7, eu vou dizer que se caracteriza como básico. E aí, quanto mais longe do 7, mais básico vai ser. Lembrando que vai até o 14. E quanto mais perto do 0, mais ácido essa minha substância vai ser, tá? E aí existem várias formas de a gente conseguir indicar esse pH. Pode ser utilizando papel tornassol, a solução de fenolftaleína e indicadores também ácido-base. E para você fazer o experimento do repolho roxo, como é que você faz? Você pega uma folha de repolho roxo com 1 litro de água e mistura no liquidificador. E aí, se você não quiser fazer esse procedimento do liquidificador, tem um outro procedimento ainda mais simples. Você vai separar algumas folhas, você vai colocar numa panela. Dentro dessa panela, você vai cobrir de água. Ao cobrir de água, você leva ao fogo até obter o ponto de fervura. Começou a ferver, você apaga o fogo. Apagou, espera esfriar. Depois que você esperou esfriar, deu todo esse repouso, você vai retirar essa água e deixar as folhas para lá. Você vai fazer o método de filtração. Quando você retira só a parte líquida, como eu já falei, você consegue, misturando esse líquido com algumas substâncias como água sanitária, bicarbonato de sódio, suco de limão, você consegue ir observando algumas alterações de cores. E aí, quanto mais perto do vermelho, de um rosa, mais ácido vai ser. E aí, quanto mais voltado para o amarelo, mais básico essa substância ela vai conseguir ser, tá? Então, dependendo da coloração adquirida, eu vou conseguir ver o pH. E se estiver mais voltado ali na região do lilás, eu vou ver que se caracteriza como uma substância neutra. E aí, para a gente fechar, a gente tem uma questão aí a respeito desse assunto. A primeira questão nos fala o seguinte: para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo encontradas em nosso cotidiano, a mais indicada para combater a acidez é: letra A, refrigerante, B, vinagre, C, água com limão, D, leite de magnésia. E aí, qual que é a mais indicada para que a gente consiga neutralizar? Nesse caso, gente, se nós estamos com certo nível de acidez, o mais indicado é que você faça a ingestão de leite de magnésia, já que o leite de magnésia tem um caráter básico. E aí, para a gente fechar, nossa segunda questão diz o seguinte: com relação às características dos ácidos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde às corretas. 1. Tem poder corrosivo. 2. São capazes de neutralizar bases. 3. São compostos por 2 elementos químicos. E 4. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. E aí, quais são as afirmativas corretas? Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 4. Letra C, 1 e 4. Ou letra D, 2 e 3. E aí? Nesse caso, gente, a mais adequada aí, que tem as funções, né, que tem as características do ácido, vai ser a 2 e a 4. Ou seja, né,
Quando a gente fala aí a respeito dele, né, são capazes de neutralizar as bases e, além disso, formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!